Inclui sua cabeça e coloca a mão do seu lado. Pai, fala conosco que nascerá a terra, da carne do sangue, mas tudo enviado, dividido pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Marcos 5, o título é A Cura do Endemoniado Gerazim. Fala assim, ó: experimentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Igreja, entendam? Imagina o sofrimento deste homem, que as pessoas tentam o quê? Prender ele, mas ele quebrava. Igreja, tem pessoas que estão presas, não fisicamente, mas pelo que? Espiritualmente. Eu não sei se alguém aqui já viu, até em televisão, até em rede social, a mãe, o pai que prendeu o filho no quarto ali, fez uma cadeia mesmo, prendeu o filho, para o filho não poder sair, para poder usar droga, para poder não beber, mas aquela prisão ali não vai adiantar nada, porque somente quem liberta quem? É o Senhor Jesus Cristo. Então, observe que esse homem, ele vivia no sepulcro, quer dizer, no cemitério. E outro, não sei se alguém já viu, aqui no cemitério fica cheio de gente ali, ó. Então, pessoas mortas, principalmente, porque esse cemitério já é um lugar de bactéria. E mais pessoas lá dentro, né, que é cheio de bactéria, quer dizer, um lugar de mais bactéria, que a pessoa pode pegar o doença e morrer no cemitério, tem pessoa lá dentro. Sabe por quê? As pessoas estão presas, o quê? Espiritualmente. Quer dizer, o diabo prendeu essas pessoas. Quer dizer, essas pessoas estão cegas, o quê? Espiritualmente. É como este homem, né? Que quer dizer, que tinha o quê? Tinha uma legião de espírito imundo sobre a vida dele. E as pessoas tentavam o quê? Tentavam ajudar. Quer dizer, prendia ele, mas ele quebrava, porque a prisão dele era o quê? Era espiritual. E tem pessoas lá fora que também estão presas. Porque para o mundo, a pessoa que é cega espiritualmente, presa é para quem está o quê? Na cadeia, que cometeu o crime. Aí se eu falar para alguém, você está presa, você está presa. Se chegar para o teu filho, meu filho, tu está preso. Se chegar para a tua filha, minha filha, você está presa, você está presa. Mas vai, pera ainda, mãe, como que eu estou presa? Espiritualmente falando. Porque somente quem pode libertar quem? É Jesus. A verdade, igreja, quem liberta é a verdade. Conhecer a verdade, abuso, que libertar. Então, igreja, o nosso papel o quê? É apresentar as pessoas a verdade. Porque quem liberta quem? É a verdade. Não tem tratamento, não tem medicamento, não tem especialista. Não. Aí tem pessoas que querem, quando tem um filho dependente, quer ir lá para o centro de recuperação. É perda de tempo. Porque quem liberta quem? É Jesus. Observe a situação desse homem. Que tinha o quê? Uma legião de demônios sobre ele. É qual de onde? Nos sepulcros. Comendo o que ele comia? Ele comia o crachá dentro do cemitério. Observe o que o diabo faz na vida de uma pessoa. Ele o quê? Ele, quer dizer, é porque as pessoas não veem, mas uma pessoa que o diabo aprisionou é a minha coisa de a pessoa se tornar cavalo do diabo. O diabo não anda em cima da pessoa. É a pessoa que bebe, cai no chão e fica ali à noite, passa 2 dias, 3 dias, depende, ali no chão caído. A pessoa passa a noite ali, quer dizer, usando drogas. Porque aqui tem mais Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, que seria a tal da Cracolândia. Pessoas roubando, mulheres independentes se prostituindo, para o quê? Para tentar poder manter o vício. Mas o que é isso? Pessoas presas, o que? Espiritualmente, porque isso que o diabo faz. Então, imagine
imagine esse homem que ele tinha, era uma legião, porque era muitos demônios. Mas igreja, um é o que? Só é suficiente. Para o quê? Destruir qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando a gente no mundo só tem espíritos, é somente um que a pessoa tem. Quando a pessoa ela conhece a luz, a pessoa, na verdade, quando a pessoa não está vazia de Deus. Porque o momento que nós buscamos, no momento que nós aceitamos Jesus, nós nunca podemos deixar o quê? A casa vazia. Porque aquele espírito imundo passado, ele lembra de quem? De nós na casa. Ele falou: eu vou lá ver como está a casa. Aí se encontrar vazia, o que a Bíblia fala que ele entra e leva o quê? 7 espíritos. E o estado daquela pessoa que se torna pior do que o primeiro. É por isso que hoje em dia há pessoas na igreja, mas depende de quê? Cheio de doença, cheio de enfermidade, porque dentro dela está vazia. E aquele espírito imundo, todos nós no passado aqui tem um espírito imundo que somente um fez o que fez na nossa vida. Agora, quando a pessoa está dentro, aí tem pessoas hoje que no passado, a pessoa hoje ela tem muito mais enfermidade e doença do que no passado, lá no mundo. Sabe por quê? Não podemos andar o quê? Com a casa vazia, sentindo o quê? Andar cheio da presença de Deus. Senão, aquele espírito imundo ele volta, aí ele chama mais 7. Então, igreja, nós temos que andar cheio da presença de Deus. Então, igreja, imagine este homem vindo no sofrimento. No sepulcro, quer dizer, é o versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso, porque a pessoa tentava lidar, porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia o quê? Subjugar ele. As pessoas tentavam lidar ele, prendia ele, né? Mas a igreja, entenda, o diabo, né? O diabo, o bicho tem uma força que pode ser, a pessoa pode ter esse ano, a pessoa pode estar fraca fisicamente, os ossos fracos, mas o bicho tem uma força violenta. Quer dizer, então, imagina ele quebrando as cadeias, quebrando os aguilhões, porque aquele homem não estava só, mas observa, versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e o quê? E pelos montes feridos com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o quê? E o adorou. Igreja, quando aquele homem viu Jesus de longe, ele o quê? Correu, porque ele andava clamando, sabe o quê? Por ajuda. Ele andava clamando o quê? Por socorro. E quem está lá fora, tem pessoa que tem até clamado, mas a pessoa tem também que tomar uma atitude, o quê? Adorar Jesus, chegar até ele, correr diante de quê? Correr diante dele. Porque esse homem, o quê? Não estava mais sofrer. Imagina, se um espírito maligno não é fácil, mas uma legião na vida de uma pessoa. Certamente ele não tomava banho, certamente não se cuidava, andava todo com mau cheiro, com odor, porque só comendo de corpo. Então, é isso que o diabo faz na vida da pessoa. E todo mundo que está lá fora, infelizmente, estão sofrendo. Mas o quê? Mas o convite até hoje está estendido. O que Jesus falou? Vinde a mim. Todos vós o quê? Estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi isso que esse homem fez. Ele o quê? Ele foi até quem? Até Jesus. A sua vida foi o quê? Foi mudada. Porque Jesus é o quê? É a solução de todos os problemas de todo ser humano na face da terra. Só Jesus pode resolver, libertar, transformar, mudar, restaurar. Então, esse homem, quando viu Jesus, ele correu, ele adorou. Porque ele o quê? Não tinha mais o que fazer. Estava sofrendo. Estava, quer dizer, aquele homem, na verdade, nem vida ele tinha. Porque só tem vida que tem o Senhor Jesus Cristo. Então, nem vida aquele homem tinha. Então, igreja, pare e pense e veja como vivia esse homem. Aonde? No sepulcro. Quer dizer, as pessoas tentavam até ajudar ele, prender ele, mas o quê?
Mas o espírito maligno, a legião, o que? Quebrava. Mas quando ele viu longe, ele o quê? Ele adorou quem? Adorou Jesus. No 6, ó. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não quer me atormentes. Então, igreja, versículo 8: porque Jesus lhe disse: espírito imundo, sai deste homem. Igreja, quando a legião viu Jesus, o que eles perguntaram? O que? Versículo 7, ó, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que o quê? Que não me atormente. Então, igreja, quem tem Jesus, o que? Atormenta o mal. Então, quando a legião viu Jesus, ficaram o quê? Ficaram atormentados. Porque, igreja, depende se é legião, se é depende da quantidade. Diante de Jesus, o que? Não é nada. O diabo, o espírito maligno, não o quê? Não são nada diante de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Igreja, dentro da nossa casa, com a nossa família, nós o quê? Nós não podemos temer, não podemos se acovardar. Porque aquilo que está em nós, que tem o quê? Que tem que atormentar o mal que depende de o quê? Tem aprisionado a nossa família, a nossa casa, o nosso ente querido. Então o que está em nós tem o quê? Atormentar. Sabe o que é isso? O que está em nós tem o quê? Tem que expulsar este mal. E através do quê? É através da luz, através do Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa está cheia da presença de Deus, quando a pessoa obedece a palavra de Deus, não tem o quê? Mal que resista. Não tem mal o quê? Que permaneça. Porque o mal ele tem que sair. O mal, igreja, o mal tem que sair. O mal, ele tem que se incomodar e sair. Ele vai falar: pai, nessa casa não fico mais não. Porque a luz está o quê? Está me incomodando. Quer dizer, está buscando a Deus, está obedecendo a palavra de Deus, está convicta da palavra de Deus, então eu vou ter que sair da casa, da família dela. Então o que está em nós tem o quê? Tem que atormentar. Mas de repente tem lugar, tem casa que está ao contrário, é o mal que está atormentando. Não pode acontecer isso. É o que está em nós o quê? Que tem que atormentar o mal. O mal tem que sair. A nossa família, a nossa casa tem que ser liberta, transformada. Então, quer dizer, o mal que tem o quê? Que tem que sair. O mal que tem o quê? Que dá seu grito o quê? De derrota. É o mal que tem, sabe nenhuma? Eu vou procurar outro lugar, porque aqui o quê? Eu não aguento ficar mais. Porque, observe, só para você entender, versículo 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, ainda pediu por Deus, que não me atormentes. Então pediu para Jesus o quê? Não atormentareis. Porque que tem Jesus o quê? Atormenta o mal. Que tem Jesus o quê? O diabo não suporta o quê? A luz, a presença de Deus. E é por isso que quanto mais, como dizer em Efésios 6:10, né? Quanto mais o quê? Se fortalecer. O quê? Na força do seu poder. Então, quanto mais nós se fortalecemos, buscamos a Deus, o quê? O diabo, ele tem que ficar atormentado, incomodado e sair. Aí, você sabe o que acontece quando o diabo sai? Aí, Deus começa a trabalhar a nossa família, a nossa casa. Aí são libertos, né? Se convertem, o quê? E vão buscar Deus. Porque o que pede hoje de alguém nessa família, nossa casa, buscar a Deus, o quê? É o mal. Mas a luz que está em nós tem o quê? Tem que incomodar as trevas. Igreja, muitos de nós, né, não tem noção do mundo espiritual. Mas a luz que está em nós atormenta. Pode ser dentro o quê? Ou fora da nossa casa. Porque aonde a luz está, as trevas têm que fazer o quê? Tem que sair. Versículo 8. Jesus nem procurou muita conversa, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos o quê? Somos
muitos. Então, olha só. Jesus, ele perguntou, ele falou o quê? Que era uma legião de demônios. Na vida do quê? De um. Igreja, se um já faz a pessoa sofrer, imagina uma legião. Na vida do quê? De uma pessoa. E você sabe a quantidade? A quantidade era de 2, quer dizer, versículo 13, ó. Como diz, eles pediram para poder entrar nos porcos, né? Versículo 13, ó. Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde queria se afogar. Igreja, nem os porcos suportaram isso. E era o quê? Igreja, era 2.000 o quê? Porcos. Sabe o que é isso? Era 2.000 demônios daquele homem. Então o Senhor não é fácil, mais 2.000. 2.000 demônios, o quê? Destruindo a vida daquele homem, mas o quê? Para a glória de Deus, Jesus o quê? Libertou a vida dele. Sabe o que é isso? Tem um segredo também que Jesus vai libertar nossa casa, nossa família. Dependente se tem 1, se tem 3, se tem 5, Jesus liberta. Dependente do quê? Da quantidade de Jesus liberta. Então, o que vamos fazer? Vamos buscar aí, vamos crer o quê? Ler na sua palavra. Não vamos o quê? Desistir, não vamos parar e nunca podemos o quê? Deixar de duvidar do poder quem? Do poder que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ó, pega essa palavra, aquilo que você ouviu, pratique o quê? Pratique essa palavra. Nunca se esqueça, o que está dentro de você tem o quê? Tem que atormentar o mal. A luz que está em você tem o quê? Tem que incomodar as trevas. Não tenha medo, não pode partir para cima, orando, buscando a Deus, obedecendo a palavra de Deus, que o mal é o quê? O mal, ele é obrigado o quê? Obrigado a sair. Então, igreja, é nós que permitimos até o dia que o quê? Que o mal vai permanecer na nossa casa e na onde? Nossa família. Mas no dia que nós chegar, você chegar dentro da sua casa, clamar, pedir a Deus, Satanás, sai da minha casa, sai da minha família, eu não te aceito, o maior que está em mim. Então você saia, porque o que está em mim tem o quê? Tem que atormentar. Então saia em nome de quem? Em nome de Jesus. Agora obedeça a palavra de Deus, mesmo viva a palavra de Deus, porque o diabo também ele olha isso. O diabo na verdade ele olha a vida da pessoa. Porque teve um povo, né, tá lá em Atos dos Apóstolos, que tentaram expulsar o mal. E o diabo perguntou, mas peraí, quem é você? Em outras palavras, sabe o que o diabo falou? Você nem quer me expulsar porque você não tem autoridade, porque você o quê? De repente não obedece a palavra de Deus, de repente você nem convertido tu é. Tem igreja? Só tem autoridade sobre o mal, que é uma pessoa o quê? Que de fato obedece o que é a palavra de Deus. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por falar conosco nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, Senhor, falar ao nosso coração, que essa palavra que nós ouvimos venha colocar em prática dia a dia, porque o mal tem que sair, tem que ser atormentado, porque o que está em nós é a luz, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Obrigado por tudo, que agradecemos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.